Esse é um caso bastante peculiar, né? É um momento novo, até eu diria, na República, um caso único. Por quê? A gente tem um caso onde está sendo debatido não só a questão dos crimes com o sistema financeiro, né, que são com relação ao Daniel Alvorcaro, mas também os crimes relacionados a autoridades públicas que eventualmente estejam envolvidas nessa questão. Né? Então existe essa questão também, e aí vai haver essa discussão daqui para frente. Lógico, a gente não sabe como esse caso vai evoluir, como que vai ser o futuro desse caso, mas hoje, com o Daniel Alvorcaro preso, em tese por ter cometido crimes com o sistema financeiro nacional, tem toda essa questão, ele vai delatar, ele não vai, como que será como que será o desdobramento jurídico com relação, por exemplo, aos ministros que eventualmente possam estar envolvidos nessa questão. E a gente está falando de crime de corrupção, no caso passiva, crimes de, eventualmente, advocacia administrativa, que são crimes graves, e toda essa questão vai ser um debate, primeira vez que vai acontecer no Brasil. Então, talvez essa seja a maior operação que a gente teve no Brasil, muito maior que a Lava Jato, muito maior que o Mensalão. Esse é um ponto interessante, porque eu discutia isso com outros comentaristas a respeito dos desdobramentos, principalmente se houver a apresentação de novos indícios que, em tese, comprovem uma relação entre um integrante da Suprema Corte e Daniel Alvorcaro. Qual seria o papel, então, da Suprema Corte e dos ministros que integram a Corte Suprema? Enfim, é um exercício que a gente deve fazer, inclusive, nesta edição de Visão Crítica, porque muitos entendem que o corporativismo acabaria sendo muito forte, assim, sem dúvida, os ministros acabariam tentando proteger essa avaliação de muitos, né? Mas aí que surge o papel do legislativo, né? É preciso também tratar dessa questão, freio e contrapeso. E o Senado Federal nessa história? Daqui a pouco a gente vai trazer a avaliação dos nossos convidados. Deixa eu passar a palavra para o Matheus Godic, ele é advogado especialista em direito bancário. Nós falávamos, inclusive, antes do programa começar, sobre os vários aspectos que envolvem esse caso. E aí, nessa fala inicial de abertura, de introdução, Marcelo, eu queria que você discorresse a respeito desse caso. Não é a primeira fraude bancária que estamos nos deparando, né? Outras já aconteceram. Mas essa é peculiar, é diferente, por quê? Por conta dessa rede de apoio, ou o dinheiro e a energia que era dispensada pelo Daniel Alvorcaro para manter essas pessoas poderosas próximas a ele e que permitiram que o banco conseguisse operar com algum sucesso por 5 ou 6 anos? Esse talvez seja um caso bastante peculiar sobre esse aspecto. O que a gente percebe é que, de tempos em tempos, algumas instituições financeiras elas são liquidadas. Então, a Lei 6.024, que trata da intervenção e liquidação de instituições financeiras, ela já foi usada centenas de vezes. Agora, esse caso, ele parece que ele vai testar a lei ao extremo, tá? Porque a gente percebe que realmente, diferentemente de outros casos em que o banco tem um problema de fluxo de caixa, não está bem capitalizado, às vezes não segue aquelas chamadas normas da Basileia, né, aqueles índices da Basileia. Às vezes, o problema é de não seguir claramente a regulamentação bancária, mesmo o Banco Central ter dado uma série de avisos para que passasse a seguir. Aí me parece que houve um problema maior, porque havia um descasamento de fluxo de caixa, porque o banco ele tinha uma operação que não é tão típica de instituição financeira, porque a operação típica de instituição financeira é receber depósito e emprestar dinheiro. Só que ali ele captava dinheiro via depósito e acabava investindo em ativos de longo prazo e que não tinha nenhuma perspectiva de retorno, nem no médio prazo, então comprar precatório, etc. Essa não é uma atividade, na minha visão, muito boa para a instituição financeira. Tá? O banco tradicional que capta via CDB, ele deveria emprestar dinheiro como qualquer outro faz. E aí isso gerou certamente um descasamento enorme de fluxo de caixa, né? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo é que esse descasamento de fluxo de caixa descapitalizou o banco, né? E essa descapitalização levou a uma corrida desenfreada para captar dinheiro do mercado ou tentar a venda do controle da própria instituição financeira. O que pode acontecer em situações normais também, mas aí me parece que a operação do banco não era uma operação adequada. Uma outra coisa que salta um pouco aos olhos é que, assim, para mim, quando o controlador de um banco, ele começa a fazer festa para a filha, gastando 5 milhões de reais numa ilha das Bahamas em uma noite, como aconteceu, por exemplo, uma outra instituição financeira em que o controlador ele acabou fazendo uma festa de aniversário para ele mesmo e que contratou a Madonna para cantar nessa festa, não é um banco bom para a gente investir, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E o caso do Banco Master me parece que era um pouco isso. Então a gente alia esse descasamento de fluxo de caixa pela atividade que era tradicional naquele banco, com a gastança do próprio controlador, isso logicamente é algo muito ruim. Só que ainda tem outro agravante também.
O Banco Master, ele tinha ali uma pequena rede de outras instituições financeiras atreladas, e aí agora está se começando a falar de uma questão no mercado brasileiro, que antigamente se falava do too big to fail, grande demais para falhar, ou seja, a autoridade central bancária, que é o Banco Central, deveria salvar, e no caso aqui o FGC que fazia esse socorro, é um pouco diferente de outros países, porque de repente o banco ele é muito grande, se quebrar vai ter um contágio, né, o chamado risco sistêmico, e vai se alastrar para a economia. Ali, especificamente, como eram bancos menores, começou a se discutir o tal do too many to fail. Será que se começar a quebrar um monte de banco pequeno, isso também não vai gerar o mesmo risco de contágio? E isso é o que está se discutindo agora. Pois é. A gente vai, inclusive, se aprofundar, porque as informações indicam que havia uma tratativa nos bastidores para que uma medida fosse aprovada no Congresso Nacional para elevar a quantia de ressarcimento para os investidores, de 250 mil para R$1 milhão.